Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente falando com vocês. Bem-vindos aí para mais um quarto de sabedoria. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer a sua inscrição. Eu fico extremamente honrado com isso. Já somos 1.470 inscritos. Me deixa muito feliz. Obrigado mesmo, tá, gente? Hoje, dia 10 de março de 2026, tá? De novo, eu ainda estou com uma infecção, então eu estou me medicando, então a minha voz pode ser que fique um pouco mais devagar, um pouco mais aí, né, por conta das dores que eu ainda sinto, tá? Eu estou em casa, recebi um atestado médico, né, então ficar sentado aqui não me deixa sentir tanta dor, então para mim está mais tranquilo. Mas enfim, né, como não é isso que é o nosso assunto de hoje, hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma dúvida, sei lá, que veio aqui à minha mente, né? Eu já ouvi essa frase numa música do cantor Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, né? Com passos de formiga e sem vontade. Então, a pergunta que fica para nós é essa, né? Para onde caminha a humanidade, né? Para onde estamos indo? Qual será o nosso destino desse jeito? E por que eu pergunto isso para mim, né? E para vocês? Perdão. Justamente pela preocupação com o que eu havia conversado ontem, né, a respeito dos achismos, do pessoal que é formado em tudologia, né, especialistas em achismo, e é muito ruim você, no meu caso, na condição de professor, ter essa preocupação e perceber que poucas pessoas entendem essa preocupação. As pessoas simplesmente acham que está tudo certo, que está tudo tranquilo, né, que todos têm o direito de falar o que bem entende. Mas em nenhum momento eu disse que a gente não tem o direito de falar nada. Pelo contrário, a gente pode falar qualquer coisa. Ainda estamos num país democrático, né? Ainda temos o direito de poder nos expressar. Mas a minha preocupação nesse caso é sempre voltada à educação, ao conhecimento, aquilo que de certa forma transforma as nossas vidas. Beleza? Falo por experiência própria, tá bom? Posso não ser um cara bem sucedido financeiramente, mas pelo menos eu faço o que eu gosto e ainda recebo um salário, tá? Eu acho que são poucas as pessoas que eu conheço que conseguem falar que faz o que gosta e ainda recebe dinheiro para isso, tá? São poucas as pessoas que fazem isso. E a gente está passando por cenários muito, muito ruins com relação a isso. E o que me preocupa nesse caso? É aquela ideia que as pessoas têm de imaginar realidades paralelas que na cabeça deles funcionam como a realidade mesmo, tá? Realidades virtuais, digamos assim. Isso me faz lembrar muito o filme Matrix, de 1999, em que a personagem Morpheus, ali interpretado pelo Lawrence Fishburne, ele apresenta duas pílulas, né, para a personagem Neo, interpretado ali pelo ator Keanu Reeves, e ele fala: a pílula azul te leva de volta para casa, tudo lindo e maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Já a pílula vermelha, você conhece a toca do coelho, tá? E o problema é esse. Surgiu o tal do movimento Red Pill, que acredita piamente que eles estão abertos para a realidade, quando a gente percebe que não é bem isso que aconteceu. Eu tenho assim uma leve impressão de que eles tomaram a pílula azul achando que tomaram a vermelha. E a gente acaba percebendo isso em alguns discursos que nós vemos por aí das pessoas falando sobre inúmeros assuntos, como eu citei no nosso último bate-papo ali, quando eu até citei o Sócrates para vocês, né, o filósofo, tá? Não o jogador do Corinthians. As pessoas estão vivendo em realidades praticamente fora daquilo que seria a realidade. É meio estranho isso, mas pensa no seguinte: Sócrates ele vai ter um aluno, tá? O aluno dele será o Platão, tá bom? Platão ele nasceu ali entre a metade do século V a.C. e vai falecer quase perto da metade do século IV a.C., ou antes da Era Comum, como queira. E esse cara, né, o Platão, ele era de uma família relativamente, né, abastada, lá de Atenas, tá? Ele se interessou por esportes, mas ele não conseguiu competir na Olimpíada. Ele também tentou,
digamos assim, se aventurar na questão de dramas, né, peças teatrais, mas aí os críticos meio que não gostaram, então ele falou, bom, vou para a política, porque a minha família faz parte da política. E ele se entristece com os políticos justamente por conta do que fizeram com o professor dele, com Sócrates. Né? Sócrates ele foi acusado de corromper a mente dos jovens, né, de levá-los ali a uma coisa muito perigosa, que são os questionamentos, e como o político não gosta de gente que questiona, Sócrates, então, ele foi condenado à morte, e isso deixou Platão extremamente magoado com a questão política, e ele seguiu os passos, então, do professor dele, né, do Sócrates, e começou a falar com os seus alunos, e nós hoje ainda bem temos essas informações, a respeito dessa dualidade, né, daquilo que é real e daquilo que não é real, daquilo que é sensível para nós, daquilo que nós vimos, daquilo que nós vemos no dia a dia, daquilo que nós sentimos, daquilo que é a nossa busca, que seria a ideia da perfeição. Tá? Eu sempre pego o exemplo de um professor que está aí convalescendo do problema que ele teve, espero que ele se recupere logo, né? Que é o Pirula, quando ele pega o exemplo do coelho. Né? Ele fala assim, ó, existem 3 coelhos. Um coelho ele é branco, um coelho ele é pretinho e outro coelho ele é caramelo. Então você agora visualizou os 3 coelhos. Só que todos são coelhos. Então Platão pensa assim, beleza, se eu estou vendo 3 coelhos e eles são diferentes, significa que existe um coelho perfeito. Tá? Então esses coelhos aqui são os coelhos do mundo sensível, ou seja, eu estou vendo os coelhos, eu estou percebendo esses coelhos, mas eu percebo que eles não são o coelho perfeito. O coelho perfeito está no mundo das ideias, beleza? Então existe o coelho perfeito, o professor perfeito, o amor perfeito, sei lá, a vida perfeita, mas ela não está no mundo sensível, está sempre no mundo das ideias. E para Platão, o conhecimento nos levaria a esse mundo perfeito, que seria esse mundo das ideias, tá bom? Na Idade Média, quem vai pegar, quase na Idade Média, né, quem vai pegar os ensinamentos de Platão vai ser um cara chamado Santo Agostinho de Hipona. Tá? Ele pega os ensinamentos de Platão com relação a essa dualidade e ele vai falar sobre a cidade dos homens, que seria uma cidade imperfeita, em comparação à cidade perfeita, que seria a cidade de Deus. Tranquilo? Eu estou citando Platão com vocês, galera, justamente pela minha preocupação com o problema que eu consigo perceber enquanto professor, e eu não sei se você vai perceber isso dentro da sua área de atuação, tá? Mas caso você queira fazer esse momento reflexivo, ou seja, de olhar para si e perceber o que está acontecendo à sua volta, talvez você perceba isso. Nós estamos vivendo em momentos em que parece que a pós-verdade está valendo mais do que a própria verdade. Né? A realidade, como ela se mostra para nós, ela está sendo distorcida por alguns grupos, e esses grupos estão fazendo essa pós-realidade na realidade. Então nós assistimos discursos dos mais variados aí, como se eles fossem os mais corretos, digamos assim, do ponto de vista ético, quando na verdade não se parecem assim. Então isso me preocupa muito. E infelizmente algumas pessoas reproduzem esses discursos. Lembra? Eu conversei com vocês ontem. Eu participo de muitas lives, então as pessoas fazem esse tipo de discurso e disfarçam de religião, disfarçam de liberdade de expressão, disfarçam de ideologia política, e eles disfarçam esses discursos, mas na verdade eles estão fugindo do que seria o real, daquilo que realmente se mostra para nós, tá? Inclusive, Platão ele vai falar a respeito, dentro da política, do que seria um local bem governado. Porque ele vai falar que as pessoas elas têm determinadas funções e essas funções seriam importantes para a cidade, para a polis. Ele vai falar tanto, por exemplo, daqueles que seriam os produtores, seriam os comerciantes, os trabalhadores, né, o pessoal ali que vende, que comercializa, que trabalha com qualquer coisa. Esses caras sustentariam a cidade. Depois, um outro grupo seria dos guardiões, né, o pessoal que cuidaria da cidade. E por último, os filósofos, aqueles que governariam a cidade. Então, para Platão, lembra, ele fazia uma crítica à política naquela época, porque ele percebeu que a política era cheia de gente que não pensava nisso, eu vou explicar daqui a pouquinho. Para ele, o filósofo era o melhor tipo de governante que podia haver, porque ele já havia sublimado aquilo que a gente vai aprender com Platão, que é a respeito da dualidade corpo e alma. Tá? Ele vai falar que nós temos corpo e nós temos alma.
Essa alma, ela tem 3 características. Ela pode ser tanto emocional, quanto irascível, e ela pode ser racional. Tá? Quando a gente fala da emocional, tem a ver, obviamente, como o próprio nome diz, das nossas emoções, né? Da ira, da raiva, de coisas que acabam tirando de nós certas virtudes. Quando ele fala da ideia do irascível, seria do sensual, digamos assim, tem a ver com os nossos desejos. O que também, de certa forma, se a gente acaba se deixando levar somente pelos desejos, a gente também incorre em certas falhas, segundo Platão. E por último, e não menos importante, a racional. É aquela que realmente faz com que a gente encontre o mundo ideal. Então, Platão ele vai falar, esses políticos que estavam aqui comigo, esses caras eles eram muito mais emocionais e sensuais do que racionais. Por isso que esses caras jamais poderiam ser políticos. Se você prestar bastante atenção hoje, a gente assiste muito discurso de ódio de político, a gente assiste muito discurso relacionado a determinados grupos em detrimento de outros, e discursos que são vazios de valores éticos, mas são recheados de valores pseudo-morais. E isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da polis, o desenvolvimento da cidade. E vamos colocar isso na política brasileira como um todo. Daí a razão da importância do conhecimento. Porque à medida que você começa a distinguir o discurso desse político, você passa a entender realmente que ele não está muito do seu lado, ele está do lado dele. Lembra? Ele é um político. Ele tem 2 intenções. A primeira é chegar ao poder. A segunda é permanecer no poder. E se ele tiver que mentir para você, ele vai. E acredite, você vai acreditar que a mentira dele é uma verdade. Por quê? Ele vai colocar na sua cabeça uma realidade e ele vai fazer você acreditar nessa realidade. Lembra? É como se fosse um óculos de realidade virtual na sua cabecinha. Né? O cara bota o óculos aqui na sua cabeça, você olha a realidade que ele te mostra e você aceita ela como real. Quando, na verdade, a realidade ela é outra. Platão ele vai ensinar isso para nós de uma forma esplendorosa, muito interessante, e todos nós podemos praticar isso. Todos nós podemos pegar a nossa alma, segundo a explicação dele, e tentar, assim, não é para abandonar, mas saber equilibrar o emocional, do sensual e do racional, para que a gente possa, a partir desse equilíbrio, chegar àquela perfeição que a gente tanto almeja. Porque, querendo ou não, para que a gente atinja essa perfeição, né, Platão ele vai dizer que nós precisamos desse equilíbrio. Tá? Porque, querendo ou não, nós vivemos em dualidades. Nós vivemos aquilo que é o sensível e aquilo que é o ideal. Beleza, galera? Bate-papo rápido, tá bom? Uma troca de ideias tranquila. Espero que você goste do conteúdo. Por favor, compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você conseguir. Será muito útil, muito legal que a gente leve informação de verdade para as pessoas. Fica aqui o meu forte abraço. Desejo a todos tudo de bom. A gente se vê numa próxima. Tchau, galera!